E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Érica Vandenbroek e hoje a gente vai falar de um tema muito sério. Você deve ter acompanhado aí a deportação de 158 brasileiros dos Estados Unidos no final do mês de janeiro. Desses, 88 eram imigrantes ilegais. E eles foram tratados de maneira subhumana. Você deve ter acompanhado aí pelas imagens. Eles chegaram algemados, relataram que não puderam fazer nenhuma refeição e que o avião estava um forno, não tinha nem ar-condicionado, minha gente. Mas a história ainda piorou. O governo Trump, ele ordenou recentemente que criminosos perigosos de guerra fossem levados para a Baía de Guantánamo. Até aí, tudo bem, ok. Só que junto com esse pessoal, ele enviou recentemente 110 venezuelanos sem antecedentes criminais, imigrantes não violentos, só por estarem lá nos Estados Unidos de maneira ilegal. Esse levantamento foi feito pela TV CBS americana. Eles obtiveram documentos exclusivos. E para falar sobre esses abusos, né? Vamos combinar que foram abusos e com certeza o presidente agiu de maneira ilegal. Para falar sobre isso, nosso convidado é o advogado criminalista, agora mestre também, que é o nosso parceiro aqui do Ericast, o doutor Sérgio Jaworski. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ericast. Uma satisfação estar aqui, Érica. Um tema importantíssimo, atual e que nós teremos aí desmembramentos com certeza absoluta nos próximos meses e anos. Doutor Sérgio, segura só um pouquinho. Eu quero que você já mande esse episódio para todo mundo que você conhece. A gente precisa conscientizar as pessoas. A gente precisa que as pessoas tenham uma análise, que elas entendam o que realmente está acontecendo. Então você já vai lá, manda o episódio para todo mundo, me ajuda, porque eu preciso fazer esse canal crescer cada vez mais. A gente tem uma meta aqui para esse ano, de 2025. Então, se inscreve no canal. É muito simples, é muito fácil. É só você entrar lá, passar o teu e-mail e se inscrever. E aí você vai receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. E você já sabe que aqui os nossos conteúdos são de qualidade. Aqui a gente pensa em você, aqui você tem vez, aqui você tem voz. Então, esse é o meu pedido. E eu não posso deixar de fazer, né, minha gente? Aquele meu momento beleza, aquele meu momento descontraído, aquele meu momento a cara da riqueza. E hoje, meu querido amigo, meu cabeleireiro, o Fagundes, lá do Espaço Beleza e Vida, ele caprichou. Eu adoro, né, o dia que eu faço podcast, porque daí é o meu dia de salão, é o meu dia de rainha, né, Fagundes? E aí ele foi lá, retocou todo o meu cabelo, aqui, bem aqui nessa parte, sabe? Que começa a nascer os grisalhos. Porque, assim, você sabe que não tem nada a ver com idade, essa coisa de cabelo grisalho, né? Não tem nada a ver. Isso é uma coisa genética, porque eu tenho apenas 25 anos e já tenho cabelo grisalho. Pensa numa coisa, minha amiga. E aí ele foi, retocou todos os meus grisalhinhos aqui. Depois ele fez um negócio que chama matização. Quem é loira sabe muito bem, né? Porque não é fácil, né? Esse cabelo loiro custa caro. Ainda bem que eu tenho o Fagundes para me auxiliar nesse negócio. E sempre a gente tem que estar fazendo aquela matização, que é tirando o amarelo, porque o cabelo loiro ele vai amarelando. Então ele passa um produto e aí o cabelo volta a ficar da cor que a gente fez, as mechas que a gente pintou. Isso sem falar nas manicures, minhas amigas queridas. Amo vocês, Cirlei, beijo. Sabe o que eu acho legal no Fagundes?
que ele deu oportunidade de trabalho para um pessoal de Cuba, pessoas que são refugiadas de Cuba. Ali ele ganhou meu coração. E elas são manicures, elas fazem negócio de sobrancelha, de pintura de sobrancelha, de olho. Nossa, mas com primor, sabe? E ele acolheu uma família inteira. Agora, doutor Sérgio, vieram o pai, a mãe, e aí ele está ensinando o filho dela a cortar cabelo. E aí ele trouxe... Agora a irmã que estava lá refugiada nos Estados Unidos, com essa coisa arada aí do Trump, veio para o Brasil também. Ele já colocou ela lá também de manicure. Então, ele empregou a família toda. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem. Por isso que é meu parceiro aqui no Ericast. Então, eu quero indicar para você, minha amiga, fala que você está assistindo o Ericast, que ele vai fazer um preço, ó, muito especial para você. Isso que eu esqueci de falar, mas uma coisa da minha maquiagem. Eu entrei uma mulher e saí outra. O doutor Sérgio sabe, porque de manhã eu tive que acompanhar ele numas entrevistas, 7 horas da manhã. Gente, pensa numa coisa. Pensa numa coisa. Aí, depois que o Fagundes me maquiou, eu olhei e falei, gente, ai, Fagundes, eu queria poder ter condição de ter você, tipo as Kardashian, como meu maquiador, meu cabeleireiro. Todo dia eu ia acordar, ia ficar linda, maravilhosa. Então, vai lá o telefone do Fagundes para você, 41 99543 7781, 41 99543 7781, 41 99543 7781. Tá legal? Então, vamos agora ao nosso tema, que é muito sério, né, doutor Sérgio? Exatamente. Doutor Sérgio, então, na sua visão, quais foram as principais ilegalidades cometidas pelo governo americano no caso da deportação desses brasileiros? Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E nós sempre temos aqui temas muito atuais, né, Érica? E que influenciam na vida de centenas, se não milhares de brasileiros que hoje talvez vivam aí numa situação ilegal nos Estados Unidos e em outros países da Europa também. É importante que se diga também, para não se crucificar tanto o governo norte-americano, de que é um procedimento comum, inclusive do governo anterior, de fazer o transporte destas pessoas que estão ilegais nos Estados Unidos, algemados. Então, não é uma novidade do governo Trump. Isso já ocorria. A grande questão, o que aqui que houve aí esse barulho com o governo brasileiro, foi destas pessoas descerem do avião em terra, em solo brasileiro, algemadas. Então, aí nós temos duas questões, dois pilares fundamentais de direito internacional, que é a soberania nacional e a dignidade da pessoa humana. Soberania no seguinte sentido, de que os países devem respeitar as normas internas de parceiros, de países que são signatários de convenções, de tratados internacionais, como nós somos dos Estados Unidos. Existe convenção de como tratar imigrante ilegal em situações tais. Uhum. E aí, se o governo norte-americano tem um tipo de lei, ele pode cumprir esta lei, só que em terra brasileira, aqui em solo nacional, eles devem cumprir obrigatoriamente a lei brasileira. Admitir qualquer posição contrária é violar a soberania do nosso país, nos colocar numa situação de verdadeira colônia, Ah, sim. submissa aos Estados Unidos. Que absurdo, gente. Isso, é como se nós prestássemos continência para o governo norte-americano quando nós admitimos que em nosso território a nossa lei seja violada. Então, esta é a questão internacional, de direito internacional, que está em foco. Entendo. Estas 88 pessoas que desceram em solo brasileiro, não somente algemadas, mas vieram amarradas dentro do voo, sem tratamento digno, sem alimentação suficiente e também direcionado para crianças. Existiam jovens, idosos, num calor infernal, todos amontoados dentro de um avião, sem direito a água, comida,
muitos também revelaram que sequer ao banheiro foram possibilitados porque estavam amarrados em suas pernas. Mas eles não são bandidos. Exatamente, pela própria lei norte-americana. Então, quando alguém falar e estiver totalmente a par aí da legislação norte-americana, é importante que saiba que lá, imigração ilegal não é crime, Sim. é infração administrativa. Eles não são igualados a criminosos. Eles sequer poderiam ficar presos em presídios. Por que eles vieram dessa forma, então, doutor Sérgio? Presos dentro do avião? Eu não sabia, isso Olha, é uma novidade. Especialistas na área de direito internacional dizem que sempre foi feito assim. Gente, eu Sim, achei que era que do sempre... governo Trump, agora a nova era dele. Não, inclusive, eu acredito que tem uma liberdade maior, até porque... nós temos visto aí atos de violência institucional, não digo atos de violência física, mas de violência em decisões, quebras de acordos, de contratos, em que este novo governo entende-se acima da lei, digamos assim, e acima desses acordos anteriormente assinados por governos anteriores, mas que devem ser cumpridos, ao não ser que sejam alterados ali de uma forma também bilateral ou que eles deixem ali estes acordos, estes tratados internacionais. Mas o Brasil ele tem uma preocupação em resguardar a sua soberania e o respeito que deve ter perante a comunidade internacional. Muitas pessoas desconhecem, mas hoje nós temos 193 países reconhecidos. E dentre esses 193 países, o Brasil, neste ano, é a 10ª potência em economia. Nós já fomos a 8ª potência, a 9ª potência. Então, em um rol, olha quantos países nós temos, 193. O Brasil é o 10º. O Brasil é um país importantíssimo para a economia norte-americana, para a economia chinesa, para a economia argentina. Então, nós somos um parceiro comercial de primeira utilidade para a maioria dos países do mundo. Só um adendo, eu vi uma notícia, o senhor me corrija se eu estiver errada, de que... Não, é verdade, porque eu vi, ele falou mesmo, eu vi a declaração dele na TV, que ele não precisa do Brasil, que nós é que precisamos dos Estados Unidos. E agora esse argumento faz com que caia por terra tudo isso que ele disse. Porque se o Brasil é a 10ª economia mundial, eles precisam da gente também, vai. Né? Quantos produtos aí que nós exportamos para os Estados Unidos? Nós temos a nossa carne, nós temos a soja, nós temos algodão, nós temos o café. Enfim, nós temos uma variedade de produtos, inclusive as frutas que são colhidas ali do Rio São Francisco, são frutas consideradas as melhores do mundo. Então, este discurso é um discurso vazio. A própria Argentina também, que teve ali aquela questão do início do governo do Milei, dizer que não precisa da China e nem do Brasil. A China é o principal parceiro comercial deles, o Brasil é o segundo. Então, este discurso populista, né? E ele é bastante também prejudicial para as relações internacionais, porque hoje qualquer país necessita de boas relações internacionais. E nós vemos isso pela decadência de Cuba. Sem ingressar ali no modelo econômico que eles têm e governamental, mas há décadas eles têm um embargo comercial que proíbe qualquer país que tenha contrato comercial com os Estados Unidos de fechar parcerias comerciais com Cuba. Então, hoje, nós não temos, talvez, uma miserabilidade em Cuba porque o governo deles seja ruim, porque a forma deles tratarem o povo seja ruim, mas sim por ser um mercado fechado, por não ser um mercado explorado, por não se permitir que outras nações produzam um comércio legal com Cuba. Então é um país que realmente ele está escrachado, ele está fora da rota comercial e por isso que tem tantos problemas, mas mesmo assim, estudiosos dizem que ainda a educação, né, de Cuba é uma das melhores do mundo. A saúde de Cuba é uma das melhores do mundo. Só que, obviamente, que eles estão bastante atrasados em termos de tecnologia, né? Enfim, sem querer adentrar também nesse assunto, mas é importante que se diga
a responsabilidade que cada país tem também no desenvolvimento das nações que com ele estabelecem acordos comerciais, e nesses tratados não são somente acordos comerciais. Eles têm ali tratados de consideração, de respeito, principalmente quanto à soberania do outro país. Então, é a mesma coisa de você deixar um vizinho seu entrar na sua casa, dar ordem para mudar os móveis, a comida que será cozida ali no seu fogão, e você perder totalmente o controle da sua casa. E é isso que aconteceu com essa deportação, que gerou ali uma reação do governo brasileiro. Já entrou em contato com o representante aqui dos Estados Unidos no Brasil, porque eles têm também uma embaixada. Então foi feito um pedido de esclarecimento do porquê a norma brasileira foi violada. Nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Hoje, aí, junto com a China, são os dois maiores, talvez as duas maiores potências que nós temos, Rússia também. Mas, enfim, não dá para alegar desconhecimento deste tratado. E também eu vi ali uma notícia, né? E nos Estados Unidos tem muito disso também. O piloto do avião, ele tem uma influência muito grande de dizer que, olha, eu quero que as pessoas sejam transportadas algemadas. Então, uma responsabilidade muito grande para se dar para uma pessoa só. Eu acho. Né? Algo que pode causar um embaraço entre relações comerciais internacionais muito grande. Mas diz que existe isso. Então, a preocupação do governo brasileiro hoje é pela forma como foram tratados esses nacionais, né? E se eles tratam os nossos conterrâneos desta forma na nossa casa, como que eles não estavam tratando lá nos Estados Unidos? Pense, né? E aí, junto com esta notícia que escracha o Brasil, né? Viola a nossa soberania, retira a nossa potência perante outras nações, porque parece que nós comemos no prato dos Estados Unidos e nós não comemos. Né? Óbvio que se hoje acabasse a relação com os Estados Unidos, ambos perderiam. É verdade. Né? Então os Estados Unidos ele necessita do Brasil, sim. Sem dúvida. E nós teríamos também, hoje nós temos produção aí de alimentos, nós temos produção de petróleo, então o Brasil também não ia à falência por causa dos Estados Unidos, não. Né? E nós somos muito importantes, e foi uma bobagem que o Trump falou, inclusive os economistas do próprio Estados Unidos falaram, né, que aquilo ali foi um desvario dele, falar uma questão dessa aí. E é o problema dos populistas, né? Os populistas, eles acabam se confortando ali neste modo de fazer política, né? E nesse modo de fazer o próprio populismo, e aí eles acabam exacerbando. Isso acontece em todos os países do mundo, onde estas pessoas que estão no poder, elas também estão por muito interesse de ordem pessoal, sem dúvida, do que somente coletiva nacional. Né? Então, esses são os equívocos aí que eu entendo nesta política. Mas aí, juntamente com esta questão da deportação, de uma forma totalmente arbitrária, que violou ali direitos civis, direitos internacionais, direito à dignidade da pessoa humana, ao tratamento humanitário, vem a notícia de que o Trump pretende reabrir, entre aspas, porque ela nunca foi fechada totalmente, esta prisão que fica situada na Baía de Guantánamo, e que pretende encaminhar mais de 30 mil pessoas que estão presas ilegalmente nos Estados Unidos para tornarem-se presos por um Estado em uma terceira nação. Exato. E assim, não são criminosos. Não é crime nem nos Estados Unidos, é infração administrativa. E eles serão presos em celas. É interessante que as pessoas estudem a respeito de Guantánamo, porque não é porque é uma prisão norte-americana que ela é uma prisão onde tem dignidade. Os maiores abusos cometidos nas últimas 2 décadas do século XXI foram cometidos dentro da prisão de Guantánamo. Inclusive com gravações de policiais norte-americanos, né, cometendo barbaridades lá dentro. Estupros, violações, agressões, infringindo simplesmente todas as normas de direito humanitário que são conhecidas no mundo civilizado.
E aí gera uma preocupação para o mundo inteiro. Uhum. Porque os Estados Unidos, eles se colocam também como uma potência que é salvadora, como a melhor potência do mundo, como um lugar fantástico. Eles Que acolhe todos, que acolhe né? todos, que tem democracia, que pode falar o que quiser, que pode xingar quem quiser. Eles vendem o sonho humano e daí não querem... eles vendem o sonho americano e aí eles não querem que as pessoas queiram ir para lá. Né? Então eles transformam a cidade, transformam o país... Tal qual Curitiba, né, numa certa época, vendia-se é a cidade ecológica, é a melhor cidade para se morar. Europeia, né, na época do Lerner. Exatamente. E hoje nós vemos aqui que a estrutura não é bem isso. Uhum. E aí veio muita gente, né, de todas as regiões do país. Mas quem que não quer viver o sonho americano? Sim. Ter a casa de 3, 4 quartos... ter seus 2, 3 filhos, uma piscina. Carros, né? Os melhores, porque lá o imposto é baixo. Exatamente. A pessoa anda uma pessoa de classe média consegue andar de Audi, de BMW, de Camaro. Pode trabalhar com faxina, né? E ganha super bem. As meninas que trabalham lá enriquecem. Enriquecer. Por quê? Porque os norte-americanos... eles não querem fazer esse tipo de trabalho também. Eles não querem fazer o trabalho... E agora quem que vai fazer? Exato. Isso vai ser uma problemática, porque é o seguinte, as pessoas que dizem, olha, tem que ser deportado mesmo, tão ilegal no país, tá, mas quem é que acolheu este trabalhador? Porque ninguém fica em um país sem trabalho. Exatamente. Eles teriam que morar na rua. Foi o povo americano que aceitou. É o povo americano que desvirtua a própria legislação deles, que eles não querem pagar os direitos trabalhistas, que eles não querem pagar justamente, porque é o seguinte, o salário justo de um americano é muito mais elevado do que um salário de um brasileiro, um mexicano que entrou pela fronteira, que aí não tem direito, né, legal, não tem direito trabalhista algum, tem que se submeter a horas e mais horas de trabalho. É um trabalho praticamente escravo, né? É um trabalho escravo. Então, assim, eu acredito que até eles possam fazer esse trabalho, mas o preço, o custo será alto. E a própria sociedade norte-americana absorveu esses ilegais. Sim. Então, ao ponto que eles criticam, eles também produzem esta forma ilegal de trabalho, porque eles aceitam. Se o mercado americano não aceitasse, falasse, olha, aqui tem que estar ilegal, aqui tem que estar legal, você tem que estar com visto, você tem que ter casa, residência, isso e aquilo, não deixaria de ser um lugar interessante para imigrantes ilegais irem. Eles buscariam outros países, na Europa, com certeza. Sem dúvida. Porque a dificuldade para entrar é a mesma também. Né? Então, você pode buscar aqui um avião, de repente, ingressar por um país ali que não tenha uma fiscalização tão acirrada e chegar até a Espanha, até a França. Né? Então, ao ponto que eles criticam, eles também fomentam esse ideal de que todos querem ser americano, né? Você já viu que os americanos são sempre os heróis de qualquer história. Exato. Eles evitam a guerra mundial, eles evitam o fim do mundo. Por isso que tem Hollywood, né? Até para retratar isso, para que essa cultura entre na mente das pessoas. Sim, esse é o poder da propaganda. Você estudou a respeito disso, né, doutor Sérgio? Estudei muito, principalmente em relação ao poder da propaganda na época do nazismo. Né? Então, tive professores assim excepcionais, inclusive argentinos aqui. Então, como é que você poderia fazer essa análise através desse estudo seu aprofundado? Que foi no seu mestrado? Foi sim. Com relação aos americanos, que eles vão ali entrando na mente das pessoas através de Hollywood, do cinema. Sim, eles utilizam a arte. Né? O cinema é uma forma de arte. Os livros são uma forma de arte. Os filmes, as séries, tudo isso é arte. Nós não podemos esquecer, existe arte boa, existe arte ruim, né? Em termos que eu digo culturais. Mas você consegue influenciar toda uma sociedade vendendo ideias que estão ali por trás desta arte. Digamos assim, você consegue... São ideias políticas. Elas são ideias políticas, são ideias de economia também, são ideias de bem-estar social. Então, elas estão incutidas ali em propaganda, em programas de televisão também, que tem ali um viés voltado para isso. Eu dou um exemplo, né, de publicidade
Bom, até eu não gosto de citar marcas, até é melhor não citar. Não cita, porque eles ainda não estão anunciando aqui com a gente. Exatamente. Eu ia Depois dar a gente vai citar. Mas, quando eles assim, vierem para a Ericast, né? Sim, para você ter uma ideia. Uma questão que as pessoas não sabem, mas o povo alemão não era nazista no sentido puro da palavra. Uhum. O povo alemão não queria que o Hitler matasse pessoas, colocasse em câmeras de gás, não desse alimentação. Tudo isso foi feito escondido do povo alemão. O povo alemão queria o quê? Sair daquela miséria que era... Guerra, né? Exatamente. Pós-guerra ali, Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. Eles precisam fazer ali, né, um acordo de que pagarão as dívidas, né? Isso causou uma hiperinflação na economia dos alemães. E uma ideia de poder acaba ali se destacando, que é do quê? Olha, essa miséria também é fruto do quê? Dos imigrantes que estavam aqui nesse país. Você vê como as ideias elas se reproduzem, mesmo anos depois? Então a culpa foi colocada no imigrante. Primeiramente, o Hitler não queria... Essa fórmula, né, doutor? É uma fórmula que já deu certo no passado, deu certo no fascismo italiano, deu certo no nazismo. Mussolini. Exatamente. E nós temos agora, novamente, uma nova frente na Itália, né? Enfim, que é de extremismo também. Mas o Hitler, a ideia inicial dele não era de exterminar os judeus. A ideia inicial dele foi de combater estrangeiros, pessoas que estavam ali, que dominavam o setor, digamos, econômico. Né? Nós temos muitos judeus aí que eram donos de banco. Né? Sempre, né? Os judeus, eles estão sempre ali no topo, né? Exato, são pessoas que são contidas, a gente não vê, né? Muitos fazendo festa, barulho por aí, eles são dedicados à família, trabalhadores. Enfim, então foi essa ideia de que, nós estamos nessa situação precária por fruto do que ocorreu na guerra, mas também por fruto do que estas pessoas que não são aqui da nossa raça vêm impondo ao povo. Né? Eles fizeram um comparativo. Olha, aquele judeu ali, ele tem carro, ele tem casa, você está morando aonde? Ele come bem, você está comendo aonde? O filho dele estuda em tal colégio, o teu filho está... Então é criada essa rivalidade. Entendi. Criou-se essa rivalidade. Ele roubou o seu lugar. Exatamente, mas primeiramente a esquerda ela foi bem mais perseguida do que os próprios judeus. Então, ao ponto do que de expulsarem deputados, pessoas ali que compunham o parlamento. Isso, o parlamento no setor de esquerda. Tiveram casas queimadas, carros destruídos, foram perseguidos, mortos. Então, ali foi um movimento, esse primeiro movimento foi o quê? Foi acabar com quem era contra o regime que eles queriam introduzir de ditadura. Aqui no Brasil nunca aconteceu isso, gente. Nunca teve nada parecido. Eu costumo dizer... como que é que eles falam lá nas novelas, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso, qualquer semelhança. Então, assim, eu tenho uma visão... particular de que quando você coloca à frente de qualquer sistema político extrema, seja extrema direita, extrema esquerda, para mim isso é autoritarismo. Total. Não diz respeito à democracia. A democracia é ter uma direita contida, equilibrada, ter uma esquerda contida, equilibrada, onde eles possam contrapor-se em ideias, em movimentos, para que se possa chegar a uma conclusão, né, serena, porque quando nós temos somente um modelo, digamos assim, se nós tivéssemos só a direita ou só a esquerda conduzindo um país na totalidade do seu Senado, da sua Câmara dos Deputados, imagine, nós não teríamos contradição, as ideias seriam colocadas e elas começariam a produzir ali frutos que fossem somente para uma vertente. Então, a crítica é importante. Sim. A crítica, o movimento contrário é importante. Mas isso nós falamos dentro de uma pacificidade. Você tem que ser pacífico.
Você tem que agir e, assim, não querer... E aceitar o contraditório, né? Aceitar o contraditório, estar disposto a debater. No campo das ideias. Exatamente, tudo no campo das ideias, sem violência, sem querer impor. Hoje mesmo eu estava lendo até uma frase muito interessante, me fugiu o nome de quem, que eu não me engano é autora, mas diz assim, se você precisa aumentar sua voz, quer dizer que você precisa melhorar o seu argumento. Né? Então, quando você aumentar sua voz, o seu argumento está frágil. Isso. Você precisa melhorar o seu argumento, estudar mais, aprender a debater, aprender a escutar também. Isso. Então, a relação de direito ele tem tudo a ver com política. São políticos que fazem o direito. Né? A norma, a lei, ela é produzida dentro do Congresso Nacional, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados. E quem estão lá dentro? Os políticos. Então, e eles criam essas leis, eles né? criam essas leis. Os advogados têm que trabalhar de acordo com essa legislação. Né? Que devem ser cumpridas e que devem o quê? Obedecer à nossa Carta Constitucional, que é a que deve prevalecer sobre todas as outras leis. Né? Então, por isso que existe um processo legislativo bem mais qualificado, bem mais demorado e também assim consistente da Constituição para que ela não seja alterada conforme os governos se alternem e possa favorecer grupos. A Constituição ela é feita para todo o povo. Nós temos uma das melhores constituições do mundo, onde direitos, deveres do cidadão ali são estabelecidos de uma forma bastante pormenorizada, estrutura de governo, organização, divisão de poderes. Então, a nossa Constituição talvez seja uma das melhores do mundo, né? E que, se respeitada, colocaria o Brasil num patamar assim invejável. Que aula, minha gente, que aula, né? É muito conteúdo, meu Deus do céu. 1 hora de podcast é pouco para ele, né? Você vê que sumidade, que pessoa estudada, que maravilha, doutor Sérgio, receber o senhor aqui. Voltando aqui ao nosso tema sobre os brasileiros aqui deportados, seguindo aqui o nosso roteiro, eu gostaria que o senhor explicasse com relação às leis de direitos humanos, as leis ali do espaço aéreo internacional, que não foram respeitadas. E se o governo americano pode sofrer algum tipo de punição por conta disso? A questão da punição, ela fica bastante comprometida, até mesmo por essa posição que os Estados Unidos ocupam no mundo. Não é de hoje que eles descumprem protocolos, convenções, eles recusam-se a cumprir também qualquer tipo de acordo em relação a normas ambientais, e não tem como chegar algum governo e impor algum tipo de sanção aos Estados Unidos. As sanções que são impostas, geralmente, são por via de comércio, né? Via de relações, estreitar relações com esta determinada potência que vem violando acordos internacionais. Mas aí eu te pergunto, alguém tem interesse em acabar com a relação que tem com os Estados Unidos? Seria uma insanidade. Né? Eles se acham os donos do mundo, então. Exatamente. Nós tivemos agora aqui que eles tentaram deportar para um outro país aqui da América Latina. O presidente falou, eu não aceitarei... Né? Eu não aceitarei que seja feita dessa forma. No mesmo momento, o Trump, ele responde, ele diz, olha, então eu vou aumentar os impostos. Este presidente fala também, eu também aumentarei os impostos, bate de frente, eles fazem ali depois uma reunião diplomática e chegam a um acordo, não, pode trazer aqui e tal, eles aliviam. Por quê? Porque não tem como criar uma guerra hoje contra os Estados Unidos. Não tem como bater de frente, Não, né? porque é o seguinte... Eles são a primeira potência mundial, né? Sabe, se você hoje cortar relações totalmente com os Estados Unidos, eles vão chegar nos seus parceiros comerciais e dizer o seguinte, se você comercializar com o Brasil, você não comercializa mais comigo. E nós vamos virar Cuba. Então nós temos que também ter noção de que, mesmo sendo a 10ª potência em economia, hoje nós não temos condições de ingressar aí num conflito
com os Estados Unidos. Então é melhor recuar em certas situações, mas não deixar de dar o alerta de que, olha, aqui não funciona desse jeito. Então, o Itamaraty ali, né, os diplomatas brasileiros conversaram também com diplomatas norte-americanos que estão em território nacional, na embaixada americana, fizeram um requerimento para explicações. Não sei se será respondido, mas o importante é que o governo agiu, publicou isso, disse, olha, isso aqui viola a nossa soberania, nós não queremos que seja feito dessa forma, que é de uma forma assim, bate e assopra. Né? Ele dá a resposta, mas também não fala de forma alguma, vamos cortar a relação, não dá a entender nenhum tipo ali de, digamos, de situação bélica pelo que ocorreu. É só um aviso, olha, aqui nós queremos que seja diferente. Por gentileza. Exatamente, por favor, se puder tirar a algema quando novos deportados descerem no Brasil, nós seremos... Enfim, assim, aqui nós estamos fazendo uma brincadeira, né? Mas é diplomacia que é necessária. Né? Não pode esquecer também que o governo brasileiro, ele representa 220 milhões de pessoas. Então, quando nós não queremos ter um desvairado aí, que por causa de uma irritação acabe comprometendo a economia nacional, a produção de empregos, né? Tem muita coisa em jogo. Então, é por isso que eu fico temerário quando presidentes são desequilibrados. Porque uma fala deles pode gerar um burbúrio, caos. Pode cair a bolsa de valores, gerar falência, fazer com que a moeda perca valor. Então, assim, uma palavra de um presidente, ela tem que ser medida, ela tem que, desestabiliza todo o mercado mundial, né? Exato, desestabiliza, faz empresas irem à falência, compromete o setor empresarial, que é importante para um país também. Nunca aconteceu isso aqui no Brasil, né, gente? Nunca. Só lá na China. Vamos dar um tempinho aqui para o doutor Sérgio tomar uma aguinha, né, doutor Sérgio? E você estava falando da prisão lá, dessa prisão de Guantánamo. Sim. Eu vi que essa emissora de TV norte-americana, ela conseguiu relatos de alguns imigrantes que vivem lá. E diz que eles vivem sob tortura mesmo. Eles são torturados diariamente. Eles são muito mal alimentados. Diz que as condições lá não são humanas. Nesse caso, não há o que fazer? As outras nações do mundo não poderiam intervir de alguma forma os direitos humanos internacionais? Deveriam, mas eles fecham os olhos para não criar embaraços. Então é como se fosse assim, olha, é uma pequena população, tem nacionais nossos, mas para preservar uma maioria, vamos esquecer o que eles estão fazendo com os poucos nossos, digamos assim. A prisão de Guantánamo foi considerada uma das piores que já existiu, né? Ali ocorreram todas as formas de violência institucional possíveis. Direitos humanos nunca entraram lá. E direitos humanos não são só direitos dos presos, que as pessoas costumam falar equivocadamente nas redes sociais. Direitos humanos são direitos de todas as pessoas. Soltas, presas, inocentes, culpados, idosos, crianças. Direitos humanos são os direitos nossos de não sermos violados nas nossas finanças, na nossa liberdade de locomoção, na nossa privacidade, no nosso lar. Então, direitos humanos são direitos da pessoa humana. Todo mundo que é humano tem que querer direitos humanos. Se você não quer direitos humanos, tem que morar em algum lugar onde não exista governo e você possa fazer as coisas da sua forma. Porque em sociedades civilizadas, os direitos humanos são essenciais, porque eles lutam por direitos de todos nós, no dia a dia. Porque é assim, Érica, os abusos e arbitrariedades, eles não começam a todo vapor. Eles crescem aos poucos. Um dia eles vêm, cometem uma arbitrariedade e você deixa passar. Aí eles vêm e aumentam. E eles vêm crescendo aos poucos até tomar conta daquela sociedade inteira. Eles vão medindo a força, né? Vão medindo a força. E se vê que não existe resistência, vai acontecer. Vai acontecer. Uma das questões que nós temos hoje, e não é uma crítica institucional que eu estou fazendo, mas é uma problemática que nós temos, é que estados estão tentando colocar o quê? Câmeras em agentes de segurança pública.
Ah, sim. Acho que lá em São Paulo já existe, na Isso. Polícia Militar de São Paulo, eles colocam essa câmera. E aí nós estamos nessa guerra de que alguns dizem, não queremos câmera, porque você está impondo algo para um servidor, ele está querendo proteger a sociedade. Os outros dizem, olha, mas se ele quer atuar dentro da lei, ele é um servidor público. Ele prometeu atuar dentro da lei, ele é o primeiro que tem que cumprir a lei. O funcionário público, o servidor, é o primeiro que é obrigado à lei. E aí, então assim, nós temos essa queda de braço, que seria algo normal para uma democracia, uma pessoa que está numa posição de segurança pública e que tem uma autoridade sobre o cidadão, né, o civil, ele tem que... Qual o problema dele demonstrar a legalidade da sua ação? Qual o problema dele utilizar uma câmera? E essas pessoas que criticam aqui defendem os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é obrigatório. Todo carro de policial tem câmera e tem que ser na frente. E a abordagem é sempre na frente do carro para que a câmera grave toda a ação policial. Então você vê essas inconsistências, contradições de discurso. Mas, doutor Sérgio, o senhor acredita que existem policiais, bandidos, como em qualquer outra profissão, né, a banda podre da polícia, que na hora que acontece uma ocorrência, eles desligam a câmera. Exatamente. E aí, bem naquele momento em que a pessoa acaba morrendo, né, segundo eles, a troca de tiros, e aí eles precisam, né, revidar, e aí o cidadão acaba morrendo. Há casos em que, lá em São Paulo, né, eles acabam desligando a câmera e não há como comprovar, se não houver testemunha, né, o que realmente aconteceu. Então, é sério. Sim, e aí eles matam, igual aquele estudante de medicina que estava desarmado. Pois é. Porque estão irritados. E aí, um policial contém um civil que está desarmado, com as mãos para trás, pega ele pelas pernas e joga de uma ponte. Eu vi Né? Aí vem quem está de fora só assistindo e que é induzido pela violência que é vendida de uma forma barata pela televisão hoje em dia. Né? Não digo todos os programas também, para também não generalizar. Mas aí, por que estava lá? Se estava errado, a polícia prendeu, tem que fazer isso mesmo. Mas não pensa que o seu filho também vai numa festinha, que o seu filho vai para o colégio. E aí é o seguinte, por que se tiver 5, 6 jovens numa periferia, a polícia encosta todos no muro, né? Chuta as pernas, faz o que bem entender, e se for ali na frente de uns 6, 7 jovens, na frente de um positivo, de um bom Jesus, vai acontecer a mesma coisa? Não, é um tipo de extermínio mesmo, né, dessa Claro população. que é um tipo, sabe do quê? De amedrontamento, de dizer o seguinte, olha, nós estamos vigiando vocês, nós não queremos vocês em grupo, porque em grupo o povo ganha força. Nós queremos você individualmente, andando quieto, de cabeça baixa, xingando você, né? Muitas pessoas adoram ver a violência policial. Então, quando a polícia... levanta a mão, cai, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, calma aí, nós somos cidadãos. Essa truculência sabe? Toda, né? Se a pessoa não tá ali numa atitude suspeita... Ah, mas eu prefiro que aconteça isso comigo para que possam prender bandidos. Você prefere até você se dar mal. Prefere até um filho seu se dar mal. Porque quando você fomenta esse tipo de agressão, o Estado cresce violentamente. Ele cresce em ações ilegais. Porque ele acha, eu posso tudo, eu sou o Estado. E o Estado nada mais é do que alguns populares que demonstram, por alguma forma, terem capacidade para representar os demais. O Estado somos nós. Né? Coloca-se o Estado como alguém apartado da sociedade. O Estado nada mais faz do que nos representar. O poder é do povo. Todo esse poder. E a gente que está pagando, minha gente. Nós é que pagamos o salário deles através dos nossos impostos. Então, eles são agentes públicos. Eles trabalham para nós. Eles têm que prestar conta para cada um de nós. Principalmente os políticos, né, doutor Sérgio? Com Não é certeza. isso que a gente vê, né? Transparência, em primeiro lugar, são funcionários públicos. O que significa? Funcionários do povo. Político, juiz, promotor de justiça, delegado. O delegado é teu funcionário. É nosso funcionário. Mas aí nós colocamos eles em pedestais, né? Eles ganham notoriedade diante dessa dinâmica social e eles acreditam que pode fazer o que bem entender. Podem nos tratar da forma que eles quiserem, pois eu sou contra esse tipo de abordagem de um cidadão comum, de mandarem levantar a mão, sair do carro, encostar em muro. Eu acho isso uma violência. Não me interessa se eles estão procurando
um bandido, sequestrador, um alguma bandido. coisa. É o seguinte, quando eles fizerem isso com um pai de família que trabalhou das 6 da manhã até 10 da noite, e esse pai de família vai chegar em casa se sentindo um lixo, eu prefiro que o bandido fique solto do que praticar uma injustiça dessa, porque esse homem de bem não dorme. Não. Ele fala bem assim, pô, eu sustento a minha família, eu trabalho, eu nunca pratiquei um mal pra alguém, eu pago meus impostos e a polícia me trata como vagabundo, manda eu descer do meu carro e levantar os braços. Então eu nunca vou ser a favor disso. Né? Essas pessoas que adoram esse poder é porque vivem pianinho também. Aí tem medo de criticar, né? A crítica faz parte do contexto democrático. E você não pode nem questionar. Não pode questionar também. Eles chegam também. para te abordar. Exatamente. E você fala, se você chegar e falar, olha, para que essa truculência? Eu conheço meus direitos, né? Eu sou um cidadão de bem, não é bem assim. Nossa, eles chegam. Não, já chega gritando. Daí gritando. Cala a boca, não sei o quê, levanta o braço. Com o meu filho, bem nessa época que ele era estudante. Sim. Sabe? Ele teve que ficar quietinho. E aí você me diz. Porque ele, apanhou. Do nada. Ele não estava fazendo nada, voltando com alguns amigos da escola. E isso não gera. Revolta, né? Revolta, resquícios. Sim. Né? Essa pessoa ali, ela passa a ter uma imagem da polícia, que é por causa desse tipo de ação violenta, que muitas pessoas dizem o seguinte, eu tenho menos medo de bandido do que de policial. Gente. Porque policial tem o poder do Estado, porque está armado, porque não é treinado. Então, assim, não estou falando de todos. Não, tem né? policiais Aqui nós estamos falando exemplares. Aqui nós estamos falando do joio. Sim. É do joio mesmo. Né? São desses policiais que recebem dinheiro e que também... essa questão, sabe, da arma, ela cresce muito, assim, essa sensação de poder que a pessoa tem sobre outras pessoas. Além de eu ter uma arma, aí vem a justiça e diz o seguinte, tudo que você fala a gente considera verdade, até que provem o contrário. Então, uma presunção de veracidade. Né? O que eu falar, se tal cidadão falar, prevalece a minha palavra. Olha o poder que você está dando. Né? Então, eu não sou contra policial, tenho policiais, inclusive, na família, mas, assim, eu entendo que o poder ele tem que ser distribuído de uma forma bastante igualitária e que todo mundo tem o direito de provar que está certo e de provar que o outro está errado. Né? Então, tem que existir uma dúvida em relação ao comportamento de todo mundo, digamos assim. Ninguém parte já de uma presunção de que está correto em tudo que faz. Todos nós somos seres humanos, falhos por natureza, então eu luto muito por isso. Podem me chamar de garantista, dizer o que quiser de mim, eu tenho uma consistência muito grande em relação aos meus princípios e valores que eu entendo. Eu costumo dizer que eu sou do partido do povo. Então eu estou sempre protegendo aqueles que mais necessitam de proteção. Porque o Estado é forte, né? O povo não. E não é forte porque não é unido, porque senão seria muito forte e os políticos comeriam nas nossas mãos. E até por isso que o senhor tem defendido, né, tantas pessoas com esse perfil, né, como advogado criminalista. Muito, né? O início da minha carreira ali foram quase 8 anos, né? Eu não gosto muito de falar, porque daí parece que é uma promoção em cima disso, mas era um caminho natural de todo advogado criminalista. Pra gente exemplificar Exatamente, mesmo, né? Mas trabalhei quase 8 anos aí na advocacia da Ativa, que é uma advocacia que você não gratuita, cobra, né? Gratuita, que você auxilia o Estado a prestar um bom serviço de defesa criminal para pessoas que não têm condições de contratar um bom advogado. Eu acredito que mais de 90%, eu acredito que muito mais de 90%, dessas pessoas que acabam caindo dentro do direito penal, digamos assim, elas não têm muitas condições. Realmente o sistema é bastante seletivo, queiram ou não queiram, isso aqui eu não estou fazendo propaganda, publicidade enganosa, mas hoje mais de 70% da nossa população carcerária é de negros e negras, é de pessoas com baixa escolaridade, pessoas que recebem menos do que um salário mínimo. Então, nós temos um perfil de preso. E aí eu te pergunto, você vai querer acreditar que alguém nasce bandido? E quem vai defender essas pessoas, né? Porque o rico, ele vai contratar não só um advogado, ele tem advogados. Não, é julgamento de rico. Cara, nem preso ele vai ficar. Dificilmente, mesmo que ele tenha cometido um crime. Vamos falar a verdade, né, doutor Sérgio? O engraçado até mesmo é que muitos promotores de justiça mesmo, eles são extremamente
mão ali firme, né, com essas pessoas aí que são da sociedade em geral, mas quando é alguém muito, digamos assim, relevante neste contexto social, nessa escala social, muitos até eles mesmos fazem um pedido, olha, não, deixa em prisão domiciliar, né, não precisa cumprir, fica com tornozeleira, e daí você pega a mulher ali que furtou 2 pacotes de bolacha, ou até mesmo... Para alimentar os Exato. Filhos, né, para não passar fome. Exato, e assim, tem uma jurisprudência aqui no Brasil que eu considero um absurdo também. Né? Eu não estou fazendo aqui nenhum incentivo, fomento a que uma pessoa não pague por algo que é de um empresário, é de um comerciante. Mas assim... Tem que analisar, né? Eu exato, acho que cada exato. situação, né? Mas hoje, se um morador de rua ingressar aí num estabelecimento comercial e pegar uma garrafa de pinga, mesmo que essa garrafa de pinga seja de R$20, eles já não consideram que é o princípio da bagatela. Porque daí não é para se alimentar. Mas daí eu te pergunto, o que é alimento para quem mora na rua? O que é alimento para quem já está, de repente, no mundo das drogas, para quem não toma mais banho, não come, não tem onde dormir, utiliza, sei lá, o mato para fazer suas necessidades? Sabe? Então, me parece que nós temos muito hoje na justiça brasileira, realmente nós temos aí um classismo. Total. Sabe? Um classismo de que tá todo mundo andando no ar-condicionado dos seus carros, comendo em bons restaurantes, e aí nem eles não... porque tem sulfilme o carro, nem pelo vidro eles conseguem ver quem tá na rua sofrendo. Inclusive, muitos são juízes, né? Que vão julgar depois essas causas, né? Exatamente. Sem, assim, ter essa propriedade, sem conhecer, sem nunca ter andado num ônibus, né? Na época que eu fiz Pra direito... ver uma situação, por exemplo, de uma mulher ali que está sendo assediada. Exatamente. E daí aí nós entramos no assédio também, para você ver como a cultura ela tá deturpada. Quantas pessoas você já não ouviu falar o seguinte? Ah, tá assediada, mas olha a sainha que ela anda. Ah, foi assediada. Eu já vi um delegado, inclusive, quando eu era repórter, ele falou isso. A menina foi estuprada, daí ele falou, não, mas também ela pediu, olha a roupa. O delegado que deveria defender a vítima, ela era a vítima. Ele falou assim, não, mas ela estava de minissaia, olha a roupa que ela estava. E era verão, assim, sabe, de 30 e poucos graus, como esses dias que a gente está vivendo aqui agora. Sim. Não tem como você colocar uma burca, né, doutor Sérgio? E assim, né, além de ser um país tropical, é um país que... E daí essa mesma pessoa diz que ela é a favor da liberdade. Então, você entende que esses discursos, eles são contraditórios? Sim, hipocrisia. Então, assim, a mulher, ela pode andar com o que ela quiser, o homem também pode andar com o que ele quiser, obviamente, respeitando aí algumas regras sociais. Você também não pode, né, andar nu ali. Enfim, nós temos aí acordos que são para que exista uma boa convivência entre todos, mas... nós precisamos superar estes antigos estigmas que estavam errados, né? Então, eu acredito em mudanças e que nós devemos sempre evoluir e reavaliar condutas que antes eram proibidas ou permitidas e analisar e dizer, diante desta nova sociedade, uma sociedade tecnológica, uma sociedade em que se preza mais por igualdade entre sexos, por igualdade no mercado de trabalho, ainda vale a pena manter tal conceito? Né? Porque já caiu o conceito ali nós tínhamos crimes de sedução, né? Nós temos vários crimes de adultério. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, cada um vai analisar isso conforme a sua religião, a sua cultura, mas o direito penal não se interessa mais por isso. Não precisa prender uma pessoa que trai a outra emocionalmente. Sim. Né? Então, mas isso não quer dizer que ela não possa buscar uma reparação cível e dizer, olha, eu tive um prejuízo emocional, né? Comprovar que aquela ação gerou um dano e ser pago isso em dinheiro. Enfim, não estou dizendo que isso restitui completamente um mal-estar ali, uma situação criada. Mas o direito penal não tem por que jogar uma pessoa dentro de uma cela porque ela teve um desentendimento amoroso, digamos assim. É verdade. Conversa muito produtiva, né, minha gente? Mas esse episódio também é para comemorar o reconhecimento do mestrado do Dr. Sérgio Jaworski, que é mestre em cultura jurídica, segurança, justiça e direito. Não é pouca coisa, não. Inclusive, ele fez uma viagem agora
por esses dias, né, para buscar esse reconhecimento lá no interior do Paraná, e a gente não queria perder o episódio com ele de jeito nenhum. Aí eu falei com a G, que é a proprietária aqui do estúdio, eu falei, G, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que ter um plano B. Porque o doutor Sérgio tem que estar presente aqui. Nem que a gente faça por telefone, por vídeo, esse episódio, que ele esteja lá, né? Porque você estava, acho que era em Londrina. Isso, não, Londrina. mas a gente vai ter que dar um jeito, vai ter que fazer. Mas ele voou para cá, né, doutor Sérgio? Deu Parabéns, tempo. viu? Obrigado. Foi uma longa jornada, né? Foram aí 5 anos desde a inscrição até passar pelo processo seletivo. Este mestrado eu fiz na Espanha e Itália. Então, eu sou graduado mestre, né, em Cultura Jurídica, Segurança, Justiça e Direito pela Universidade de Girona, na Catalunha, e também pela Universidade de Jurisprudência de Gênova, na Itália. Só que o Brasil ele tem esse sistema de que, tanto para quem faz uma graduação, quanto para quem faz uma pós-graduação em outro país, tem que passar por um reconhecimento aqui no Brasil. Então, para a graduação, digamos ali, medicina, o pessoal passa pelo Revalida, que é uma prova, só que para títulos, você precisa se inscrever em uma universidade federal ou estadual, e aí eles vão analisar os requisitos, ver se realmente o estudo que você teve lá cumpriu as normas do MEC no Brasil. Olha, que então, isso é importantíssimo antes de uma pessoa ingressar aí nesta carreira acadêmica e quiser estudar Estados Unidos, Europa, procure verificar se esta universidade, primeiro, se ela já reconheceu títulos de mestre e de doutor no Brasil, e se este curso que você pretende fazer também tem correspondente aqui em universidades brasileiras. Às vezes o nome do curso é diferente, mas o importante são as matérias, a duração delas, a forma também de provas, né, que você vai ter as avaliações e o trabalho final. Então, é uma porção de requisitos. É bem difícil, assim, o tempo que eu demorei para reconhecer foi o mesmo tempo que eu demorei para fazer o mestrado, né? Porque a minha trajetória começou em 2019, 2020. Foram quantos anos de mestrado? Mestrado são 2 anos. 2 anos. Eu consegui acabar dentro do prazo certo. Eles podem prorrogar a defesa ali da tua tese, mas eu consegui tudo certo. E até porque era uma época de pandemia, né? Estava bastante em casa também, então eu tive esse tempo extra, digamos assim, para estudar mais. Que legal. E aí foi uma longa trajetória. Eu fui agraciado, né, pela Universidade Estadual de Londrina, que eu sempre tive uma paixão por essa universidade, reconhecida, um brilho, né, na educação paranaense, deles falarem que iam reconhecer o meu título. E eles reconheceram na última semana. E agora eu sou mestre também pela Universidade Estadual de Londrina. Parabéns! Na verdade, você estava explicando que você poderia dar aula em qualquer universidade da Europa. Exatamente. Fora do país, e Sim. aqui não. Eu poderia Que dar aula história é essa? em muitos países, menos no Brasil. O nosso sistema é assim, né? Passa por essa burocracia, eu considero exacerbada em termos de títulos, né, de mestrado e do doutorado, porque... É claro, você não pode também afrouxar para que qualquer pessoa, mas eu acredito que já deveriam, nessa modernidade que nós temos aí, na era da informatização, existir universidades credenciadas. Então, assim, olha, se você fizer, né, tais cursos em tais universidades, vai ter um reconhecimento, vai poder atuar aqui no Brasil, porque já já foi intercalado ali, né, a questão de matérias e, enfim, de necessidades estudantis. Mas a nossa realidade é outra. Né? Outra coisa que eu vejo, né? E até fazendo uma certa crítica, mas na medicina, uma pessoa que estuda fora e tem que fazer uma prova, eu não vejo por que então o estudante daqui de dentro também não tem que fazer uma prova para demonstrar que tem habilidade. Sendo que o advogado é formado aqui e tem que fazer uma prova. Então, se fosse por isso, não deveria, né? Já que você fez direito dentro do Brasil... Então, se o médico faz medicina dentro do Brasil não precisa comprovar que tem conhecimento para salvar vidas, o advogado também não deveria. Né? Ou deve ter para todos. Tem que ter uma igualdade de condições.
Só que isso aí diz muito a respeito da classe também, né? A classe médica é muito forte também. Mas eu acredito que eles vêm pensando já em colocar essa prova depois de muito tempo. Mas, enfim, foi uma experiência assim, brilhante que eu tive na minha vida, de um crescimento inimaginável, porque ali eu convivi com pessoas de muitas nacionalidades, professores de 8 nacionalidades diferentes, Que América top. Latina, Europa, Uau, que exato, legal. assim, de uma forma bastante, um contexto bastante amplo. E aí eu já emplaquei também ali uma pós-graduação, né, na Universidade de Coimbra, que sempre foi um sonho estudar lá, mas eu nunca pude ir morar em Coimbra, né? Então existe uma especialização lá, para quem se interesse, em Direito Penal Econômico dentro da União Europeia. É um curso maravilhoso, ele é num preço bastante acessível, porque a Europa ela costuma cobrar de brasileiros, né? Então, lá dentro é muito barato estudar. Para quem faz parte da União Europeia, você paga só uma taxa de administração. Digamos, o mestrado, eles devem pagar um salário para fazer todo o mestrado, que é só uma taxa de administração mesmo. Mas assim, vale muito a pena, e daí ali eu já conheci pessoas, eu tive ali também amizades construídas, tanto pessoais quanto de ordem profissional. Eu já tive um convite que eu aceitei no mesmo momento para iniciar o doutorado na Universidade de Buenos Aires, que hoje é considerada a 40ª do mundo. Para se ter uma ideia, né, de qualidade, a USP ela foi considerada 115 do mundo. A Universidade de Buenos Aires, a 40ª. Né? Então você veja a relevância. Porque às vezes as pessoas deturpam e dizem assim: a pessoa vai estudar na Argentina, vai estudar não sei Porque onde. tem muita gente que vai fazer medicina no Paraguai, né? E as pessoas acabam confundindo. Mas eu te digo o seguinte: hoje, né, muitas universidades do Paraguai, elas vêm aprovando aí no Revalida muito mais gente até do que a Argentina. Então, assim, se for para você ver, em todos os países existe instituição séria e existe instituição que não é tão séria ou não é tão boa de repente. Isso faz parte, aqui em Curitiba mesmo. Nós temos ótimas faculdades e temos faculdades medianas, né, que ainda não cresceram, que ainda não evoluíram ali em termos de metodologia, de profissionais também, mas isso é tudo uma crescente. Né? E só que assim, o que você ganha de experiência, de vida, né, de analisar um outro direito. Você pega aqui a Argentina, eles têm um outro tipo de direito, diferente do nosso. Até mesmo na estrutura dos tribunais. Então, existem tribunais para cada questão ali dentro. Não é igual no Brasil. Então, você acaba aprendendo, tem uma visão diferenciada desses professores também. Eu gostei muito das aulas com um professor italiano. Né? Ele tinha um conhecimento a respeito de filosofia e sociologia do direito absurdo. E você começa a entender também o seguinte, quando você vai para a área acadêmica, que você é um estudante eterno e que você nunca será tão grande assim como você imagina na tua mente. Né? Porque o estudante, às vezes aqui no Brasil, ele se forma, antes de se formar, ele já começa a dar de dedo nos outros, né? A achar que a opinião dele é a única boa, é a única verossímil possível. E aí, quando você vai falta estudar... humildade, né? Falta humildade, porque nesses cursos você só estuda com pós-doutores. Então, eles dão aula para doutores. E assim, eles têm uma humildade que você até se constrange, né? Você fica olhando e dizendo, pô, mas eu tô achando que eu sei tudo, e essa pessoa que forma doutores, ela tem uma humildade em falar, olha, essa aqui é a minha opinião, é diante deste aspecto, é neste contexto social. E eu sempre fui um apaixonado pela história, né? Adoro ler livro, literatura, assim, grega principalmente, gosto muito do drama grego, mas eu sempre tive uma paixão pelo estudo de sociedades. Então, romanos, gregos, a questão ali da Idade Média, né? E depois até mesmo França, da Revolução ali que nós tivemos, a Revolução Francesa no século XVIII. Então eu sempre gostei de ir analisando como que o direito ele foi evoluindo, digamos assim, e foi mudando suas características conforme cada sociedade. E esse mestrado em cultura jurídica me proporcionou isso.
né? Ele me atendeu, assim, uma expectativa de unir a história ao direito, de poder entender o porquê também de determinadas normas terem surgido, por que elas foram aplicadas dentro do Brasil mesmo, entender o contexto político no qual elas foram criadas, e me fez ter mais humildade científica, compreender aí que a questão é muito maior do que a gente imagina. E agora o senhor está habilitado para dar aula em É universidade? isso mesmo. Eu pretendo muito em breve aí conseguir já ingressar aí nessa seara, direito penal, processo penal, criminologia, todas relacionadas à área penal em si. Ah, que Então, legal. pretendo, quem sabe nesse ano eu já estreio. Olha, eu tô sabendo que vem novidade por aí, coisa boa por aí, minha gente. Já pensou? Você estudante de direito, né? Poder ter um professor desse? Eu fiquei impressionada hoje, porque é muito conhecimento em várias áreas distintas. Eu acho que eles vão sair ganhando muito. Essa universidade é que eu já estou mais ou menos sabendo aí que está querendo te contratar, olha, vai sair ganhando, viu? Eu agradeço o elogio. Eu tenho essa vontade há muito tempo e eu acredito que ela está próxima aí de se realizar e vai ser fabuloso, assim, uma nova frente para mim e poder voltar também ao convívio de pessoas mais jovens. Então, também entender essa nova realidade do mundo, porque mudou muito os últimos 20 anos. Mudou a característica da forma de estudo. Eu sou de uma época do estágio que você saía com uma lista com 80 processos e tinha que ir vara por vara, que são as varas cíveis, né, criminais, olhando um por um. Hoje o estagiário chega às 8h30 da manhã, ele abre o computador e tá tudo ali na mão para ele não precisa sair dali. Então ele tem mais tempo para peticionar, para estudar, e foi uma realidade que eu não tive acesso. Muita coisa eu ainda faço artesanalmente. E eu acredito que esses jovens, né? E só que o direito é assim, ele mescla muito, né? Jovens com pessoas que já tiveram uma outra profissão, pessoas aposentadas que daí vêm realizar o seu sonho, que isso é maravilhoso. Que é bacana, né? Isso é maravilhoso, é uma diversidade muito grande, né? Dentro de uma sala de aula. E aí eu pretendo também evoluir mais aí na minha carreira, como professor também, como aluno, né? Porque o professor, ele é aluno também. Ele também aprende no dia a dia. E aí poder apresentar tudo isso que eu aprendi com a prática do direito penal, que eu vi lá fora, né? Formas de aprendizado também diferentes do tradicional, utilizando o cinema, utilizando a literatura, utilizando a arte em si, que ela ensina muito. E muito do direito foi criado por influência da arte. Isso. E aí eu pretendo estudar novas formas também de repassar esse conhecimento, novas formas de ter uma dinâmica maior com o aluno também, ele não ser meramente passivo ao receber, né? Ao receber essa informação, mas que possa desenvolver ali uma capacidade autocrítica muito grande. Ah, que legal. Então, Ô, gente, eu não sei. Agora meus filhos já estão criados, já são adultos. Eu estou começando a gostar desse negócio de direito. Olha, eu tô achando que eu vou fazer vestibular aí, hein? Vou me tornar sua aluna. Olha, vai ser um prazer a gente poder debater. Porque você falou que não tem idade, né? Não que tem, todos né, ali Erika? podem estudar juntos. Olha, eu fiquei muito animada. Gente, é um curso incrível, né? O direito. Incrível. Eu tenho... Quanto conteúdo, quanta bagagem, quanta coisa a gente aprende. Para muito, quem gosta de assim. estudar. Assim, quem já tem ali acima de seus 30, 35 anos... então não vou poder fazer. Costuma aproveitar. Tem essa questão. Mas costuma aproveitar muito mais o curso também, né? O curso ele é muito filosófico, sociológico. Muito bom. Então é para mim esse negócio. Não, é maravilhoso. Eu tenho um tio de um amigo meu, ele começou a fazer direito com 48 anos, terminou com 53 e com 55 anos passou na Receita Federal e virou auditor. Nossa, que exemplo! Isso é muito importante, né? Gente, isso está me animando. Não que eu tenha essa idade, claro. né? Sim. Não, imagina. Você quase não acertou a minha idade.
Mas, gente, fiquei animada. Muito legal, doutor Sérgio. Muito Olha, eu bacana. quero dizer aqui, como jornalista, como apresentadora aqui do Ericast, como host, né, que é o termo que se usa nos podcasts, que para a gente é uma honra, é um privilégio, sabe, ter você aqui como nosso parceiro. É uma alegria muito grande mesmo, assim. Eu fico muito feliz. É recíproco. E parabéns mais uma vez, porque na verdade ele está Obrigado. fazendo ainda o doutorado, minha gente, que isso aí a gente vai falar num outro episódio. Eu estou na metade do meu doutorado, agora já está na época ali de escrever, né, o meu livro, então já está bem no meio, né, porque eu também estou fazendo fora do Brasil e ele tem uma perspectiva um pouco maior em termos de tempo. Né? Fora do Brasil, você demora em torno de 8 anos para acabar um doutorado. E dentro do Brasil, são 4 anos. É por isso que eu costumo dizer para as pessoas, o conhecimento ele não surge do dia para a noite, não é um evento de um final de semana que vai trazer a luz para você. Ele pode, sim, te motivar, ele pode te trazer ali uma expectativa, Esses coaches, né? Esses mentores de internet. Não tem balela, como. Minha gente, balela. Eu digo assim, né? Você pode ali ter uma luz, mas digamos a filosofia. Não há como saber filosofia, mesmo com 1 ano de estudo, estudando todo dia. Então as pessoas precisam entender que o conhecimento ele é gradual, ele precisa ter um esforço muito grande. É árduo. Né? Ele é árduo e para vir, e mesmo assim, quando você chega lá, de repente, onde você imaginava, a sociedade já mudou completamente. Em 10 anos aí, as redes sociais, que não eram tão... As redes sociais era algo mais informal, de amizade, de conversar, de curtir foto. Hoje se tornou o quê? Plataforma de trabalho. Plataforma de serviço. Plataformas de informação, Informação. Né? Você vê hoje na minha profissão, por exemplo, hoje todo mundo se acha jornalista e acha que pode vir e trazer uma informação, mas não sabe como é que funciona a técnica da apuração. E a gente vê tanta fake news, né, doutor Sérgio? Esse é o problema. Né? E agora nós temos também a questão da inteligência artificial, que utilizada de forma aí criminosa, ela pode fazer o quê? Ela pode desvirtuar uma informação, ela pode acabar com a imagem de uma pessoa, porque ali é possível você reproduzir voz e imagem em tempo real. Então, assim, nós temos que ter uma cautela, um zelo. A modernidade veio, nós não temos como barrar ela, seria a mesma coisa que tentar segurar uma estrutura aí, a água vem de cima para baixo, é impossível. Mas nós temos que buscar ações concretas na nossa vida, porque eu estava lendo ontem uma matéria que me preocupou. Nunca tivemos tantas crianças e adolescentes doentes mentalmente. Crianças que com 10, 11 anos deveriam estar brincando, se formando, criando ali, né, a sua personalidade, já pensando que devem ser ricas, que devem ter um iate, que elas vão passar as férias em Cancún. Totalmente distorcida, né? Eu com 10 anos, se meu pai falasse, olha, vamos para sei lá, qualquer praia que fosse, eu ficava maluco. Ah, sim. Né? A gente gostava de andar de bicicleta. Eu adorava, cara. O negócio era bike. Sair com minhas amigas e tal, pedalar. Doutor Sérgio, acabou o nosso tempo, infelizmente, mas muito obrigada, de coração. Eu tenho certeza que muita gente vai querer entrar em contato com você. E Obrigado, o doutor Érica. Sérgio, assim, ele é um cara bem acessível, né, doutor Sérgio? É uma pessoa que responde ali nas redes sociais. Sim. Então, vamos deixar o seu arroba para quem quiser entrar em contato com você? Sim, quem quiser me encontrar ali em redes sociais, é só colocar Sérgio Javors, que já vai surgir. Caí no final, né? Caí. JAVORSKI. Mas tem um underline ali, é doutor, na underline verdade, Sérgio, porque underline Javorski, Isso, né? eu já tinha tentado alguns nomes, daí a gente tem que... ir mudando, Aí ficou né? DR, underline Sérgio, underline Javorski. Porque o pai dele é Sérgio Javorski também, Meu pai né? é Sérgio Javorski também, mas quando eu fui procurar a primeira vez, eu entrou no do seu do pai. Meu pai. E meu pai tem uns 4, porque ele já esqueceu as senhas. E aí eu preciso fazer Sérgio Javorski, Sérgio, né? Então, por isso que é bom deixar assim, bem certinho pro pessoal. Sim, mas quem quiser conversar, bater um papo, né? E até mesmo esclarecer questões aí, não estou falando de consulta, né? O advogado ele não faz publicidade. A nossa profissão exige uma cautela, um respeito. Mas se quiser também, né, Mas quem doutor quiser Sérgio? Conversar, e aí, enfim, se alguém um dia quiser me... Posso dizer que ele é meu advogado, a gente precisou na nossa família de um advogado criminalista, e assim, eu posso falar como alguém que é cliente dele. Nossa, ele foi super prestativo, ele estava viajando, ele veio para cá, me atendeu na hora, sabe? Atendeu o meu familiar. Então,
é um advogado sério, porque muitos não são nessa área, né? E em outras áreas também. Então, a gente estava falando do joio e do trigo, o doutor Sérgio, ele é o trigo. Então, você pode sim entrar em contato lá com ele, que ele vai te atender e ele vai cuidar do seu caso com muito carinho, com muito respeito e responsabilidade. Muito obrigada. Obrigado, até uma próxima. Até. Gente, obrigada pelo carinho, obrigada pela audiência, obrigada pela sua presença. E até o próximo episódio, sempre nas sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Até lá.